Irmãos, estamos na semana de oração. A oração ela é extremamente importante para a vida do cristão. Não tem como um cristão ter intimidade com Deus se não tiver leitura da palavra e oração, é impossível. Pois a oração é o diálogo com Deus, é um diálogo com o nosso Pai. Mas primeiro, gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 6. Do versículo 5 em diante, nós vamos ler o texto dessa noite. Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o 13. Vamos à leitura. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, por esse momento, por tudo que já foi realizado, por todos os atos, Pai, dessa noite. Agora eu venho pedir que o Senhor me use, Pai, como uma ferramenta para a edificação da tua igreja, para a edificação daqueles que estão aqui presentes e daqueles que também nos assistem online, Pai. Que o Senhor possa estar me usando para que nós possamos entender o significado real de orar a Ti, Pai. E que nós possamos a cada dia mais guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Começamos o ano orando, que é muito bom. Espero que nós tenhamos mais e mais semanas de oração, porque é muito edificante. A oração ela nos ensina a sermos humildes e dependentes do nosso Deus. A oração não muda Deus, a oração nos muda, né? Deus não muda porque nós oramos, muda a nossa postura perante Deus. Uma postura de dependência e humildade. Mas a Bíblia diz que tem algumas orações que elas não são atendidas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Esse versículo, creio que todos já ouviram, já leram. Ele nos diz que Deus ele não atenderá às nossas orações se as nossas orações forem apenas para nossos benefícios próprios, pensando em nós mesmos. E isso inclui o egoísmo, a ganância. Então Deus ele não atende uma oração gananciosa que só pensa em si mesmo para prazeres e para bens próprios. Sempre Deus prioriza a comunidade entre os irmãos. E a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Mas apenas como introdução foi dito isso. Eu gostaria de ler o versículo 5 e 6 que nós acabamos de ler novamente, para nós entrarmos no nosso texto. Jesus diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Além do versículo de Tiago que nós lemos, orações que não são atendidas, nós não recebemos, é isso que Tiago diz: olha, vocês pedem e não recebem, pois pedem por motivos egoístas, para gastarem a seus próprios prazeres. Jesus ele também nos ensina como nós não devemos orar. Jesus ele diz, a primeira coisa que ele diz é:
Lembrando que Jesus aqui está caminhando para o final do Sermão do Monte, que começa no início do capítulo 5 de Mateus. E Jesus já falou muitas coisas acerca do seu reino, que ele estabeleceu aqui na terra. Então Jesus ele continua e agora ele chega na parte da oração, como nós devemos orar. E Jesus dá um conselho para aqueles que estão ouvindo: olha, não façam como os hipócritas, como os mestres da lei, que ficam nas esquinas e nas sinagogas de pé, numa postura arrogante, orando em voz alta, falando palavras eloquentes e de efeito, palavras bonitas. Não façam isso. Jesus aqui, quando ele diz, olha, vá para o seu quarto e ore em secreto, Jesus não está condenando a oração comunitária, como nós estamos fazendo aqui, não é isso. Jesus apenas está dizendo que o que importa para Deus não são palavras bonitas e nem palavras eloquentes, ou tão pouco ser visto pelos outros orando. Para Deus o que importa é o que você faz dentro do seu coração. Jesus ele está priorando a intenção com a qual nós oramos. Jesus ele cita, os hipócritas, porque os hipócritas eles não estão pensando, tão pouco preocupados em sua relação com Deus, em sua oração íntima com Deus. Eles estão preocupados com o que as pessoas estão pensando acerca dele. Oravam naquela posição, em pé, nas esquinas e nas sinagogas, para parecerem mais espirituais do que os demais. Então eles não estavam preocupados em uma comunhão com Deus. Eles estavam preocupados como os outros estavam vendo aquela atitude dele. Então Jesus ele toca na intenção do seu coração. Então nós temos que entender isso. Qual é a intenção com que nós oramos? Nós temos que ter um coração sincero numa oração. É isso que Jesus está dizendo, olha, sejam sinceros de coração, se derramem a Deus, mesmo que seja no seu quarto, onde ninguém vê, não importa se você está sendo visto ou não pelas pessoas. O que importa é que o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará quando nós pedirmos com sinceridade. Então Jesus ele já começa dizendo isso, falando que nós não devemos orar dessa forma. Primeiro Tiago, na introdução já nos mostra que nós não temos que ser egoístas na nossa oração, pedir apenas para gastar com prazeres próprios. E Jesus disse que nós não precisamos ser hipócritas, porque de Deus ninguém esconde nada. Alguém aqui consegue esconder alguma intenção de Deus? Alguém aqui consegue esconder algo de Deus? Não existe absolutamente nada no seu ser que não seja conhecido por Deus. E é isso que Jesus diz. Sejam sinceros, porque ninguém engana a Deus. Não queiram aparecer para as pessoas. Jesus diz que aqueles que querem aparecer para as pessoas ou serem vistos pelos outros, eles recebem a sua recompensa quando são elogiados pelos outros. Olha, não pense que vão receber alguma coisa porque já receberam a sua recompensa. Porque a intenção deles era agradar as pessoas e causar um impacto nas pessoas. Olha, esse irmão, ele ora. Olha as palavras bonitas que ele diz. Olha como ele é um orador de primeira. Se a intenção com a qual nós oramos é para ser visto pelas pessoas, a sua recompensa é um mero elogio que você possa receber. Mas quando nós oramos em secreto, com sinceridade, quem nos recompensa? O Pai. Porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Primeira coisa antes de orarmos a Deus é a intenção com a qual você ora. Jesus continua dizendo, no versículo 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de você pedir. Jesus ele diz aqui que nossa oração não precisa ser um mantra. Não precisa ser algo que fica sendo repetido, as mesmas coisas, as mesmas palavras, apenas com a boca para fora, mas com o coração vazio. Jesus aqui ele não está também dizendo para que nós não venhamos insistir em oração por uma causa. Quantas vezes eu já orei pela minha mãe? Quantas vezes você já orou por alguma coisa que você espera que Deus faça e realize o milagre? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui que os hipócritas, os pagãos, eles ficam falando palavras repetidas vezes após vezes, achando que por muito
por muitas palavras que eles possam falar, mais eles seriam atendidos. Essa era a ideia. Quanto mais eles oram, independente da intenção, mesmo que seja apenas da boca para fora, quanto mais eles falarem palavras bonitas, eloquentes, mais Deus vai ouvir eles. É isso que Jesus está dizendo. Então não fique repetindo. Por isso que Jesus toca nesse ponto. Jesus está ali muitas vezes não, Jesus está ali confrontando o seu público. Que o seu público haviam pessoas simples, normais, mas haviam mestres da lei, haviam fariseus. Então Jesus está confrontando os mestres da lei, que agiam como hipocrisia, colocando fardo em cima das pessoas que eles mesmos não cumpriam. E quando oravam, oravam da boca para fora, com a intenção do coração vazia. A oração, ela é um diálogo com Deus. O próprio Jesus disse em Mateus, um pouco para frente, 15:8, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês entendem como uma oração não tem que ser da boca para fora, ou de qualquer forma, ou por qualquer intenção, tem que ser com sinceridade. A oração não muda a Deus, a oração nos muda e nos ensina a sermos humildes e nos aproximarmos de Deus. Então nós possamos entender isso. Persevere em oração, não é isso que Jesus está dizendo. Ele apenas estava tocando na ferida que era comum na época. Orações repetidas como se fosse uma cartilha, com muitas palavras bonitas e eloquentes, mas sem nenhum significado ou sentimento naquilo. A oração, quando você vai orar, Jesus olha para o seu coração primeiro, e não se você está de pé, de joelho ou falando alto ou baixo. Ele olha para o seu coração. No versículo 9 e até o 13, nós vamos ler a famosa oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos deixou como um modelo. Essa oração Jesus também não deixou para que nós ficamos repetindo como um mantra, que era isso que ele estava falando mais atrás. Mas ele nos dá padrões de como devemos orar a Deus. Ele nos deixa modelos e princípios nessa oração muito importantes para a nossa vida. Então, do 9 em diante ele diz, vocês orem assim. É isso que Jesus está dizendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus está nos passando um modelo, Jesus está passando princípios aqui que nós vamos analisar versículo por versículo dessa oração que muitas vezes, quem aqui antes de se converter ou em algum momento da vida, sempre repetia essa oração direto? Era apenas por costume, vamos orar porque é uma oração já decorada e nós vamos orar com um costume, mas o coração estava longe de Deus, apenas professando com os lábios, mas com o coração longe de Deus. Mas é que nós não entendíamos os princípios que Jesus nos passa nessa oração. O primeiro princípio no versículo 9, Jesus nos mostra, Jesus nos diz para que nós venhamos lembrar quem Deus é e onde Deus mora, ou da onde Deus é. Um sentido, Pai nosso que estás no céu. Quando você vai entrar na presença de Deus, você não está entrando na presença de qualquer um. Jesus ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa numa oração, nós temos que exaltar a santidade de Deus e saber que nós estamos diante de um Deus santo que estás no céu. Você não está conversando com o seu amigo, vizinho, colega, você não está conversando com um colega de trabalho, você está diante de um Deus santo. Santificado seja o teu nome, Pai, o teu nome. E pedir a Deus para que também nos dê santidade, porque Ele mesmo diz, sede santo, porque eu sou santo. Então o que nós temos que buscar em nossas orações constantemente é reconhecer que nós estamos diante de um Deus santo e que nós também precisamos nos santificar diariamente. O segundo ponto que Jesus diz é sobre entender a vontade de Deus, no versículo 10.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Primeiro Jesus diz, venha o teu reino. Essa palavra reino que Jesus usa no grego significa basileia, que significa o governo do Messias eterno. Ou seja, o reino que o Messias governará para todo sempre. Então Jesus está dizendo, olha, desejem o reino de Deus, peçam a sua volta, para que todas as coisas sejam consumadas. Pensem no céu. Quem aqui pensa no céu? Vocês já foram... Outro dia eu estava conversando com o pastor Jadson lá no acampamento. E a gente estava conversando e eu falei, às vezes eu vou deitar, eu fico pensando no céu. Ele falou, eu também, rapaz, eu fico imaginando eu entrando lá. O crente, ele tem que desejar o céu, ele tem que almejar aquilo. Toda vez que ele pensar no céu, ele tem que sentir alegre, feliz, porque ele sabe que um dia tudo isso aqui vai findar, vai acabar, mas o reino do Messias é eterno. Temos que desejar isso em oração, Senhor, que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que venha. Quem aqui deseja a volta de Jesus em breve? Quem aqui deseja, Senhor, volta, volta, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Onde seremos glorificados com Ele. Onde não haverá choro, tristeza, dor. Não haverá discórdia, não haverá doença. Mas estaremos apenas com Ele, face a face, conversando com o nosso Deus. Então Ele diz, venha ao teu reino. Peçam isso, desejem isso nas suas orações. Outro ponto que nós temos que olhar é, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus sempre é igual à nossa? Sempre bate as nossas vontades com a vontade de Deus? E glórias a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Se todas as nossas vontades fossem atendidas por Deus, que já é um Deus onisciente, sabe o que vai acontecer, Ele nos atendesse, muitas vezes pelos nossos próprios pedidos nós entraríamos em enrascada, em situações complicadas. Então glórias a Deus que a vontade dEle é feita nas nossas vidas, não é a nossa. Quando você vai orar a Deus, você pede algo, mas você tem a consciência que, Senhor, essa é minha vontade, mas que seja feita a tua, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável e não a minha. A vontade dEle é o melhor para nós, mesmo que nós no momento não saibamos e queremos do outro jeito. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando parecem que tudo está dando errado. Deus, Ele faz com que as coisas converjam para o seu bem, que as coisas caminhem para o nosso bem, porque Ele é um Pai cuidadoso, um Deus que nos ama. E glórias a Deus. Tenham isso na mente de vocês. Senhor, estamos aqui pedindo, Senhor, por tantas coisas, porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode fazer, ninguém mais pode. Mas contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor é Deus soberano e não erra. Terceiro ponto que Jesus diz no versículo 11 é que nós temos que reconhecer a provisão de Deus dia após dia na nossa vida. Como está lá, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nós temos que reconhecer em nossas orações que nós levantamos da cama porque Ele proveu o ar nos nossos pulmões. Nós temos que reconhecer que nós temos o que temos e somos o que somos porque Ele proveu, porque Ele pega na nossa mão, porque Ele cuida de nós. Que nós jamais venhamos a confiar em nós mesmos e na força do nosso próprio braço, porque sabemos que estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é o único motivo para que nós não sejamos consumidos. Misericórdia atrás de misericórdia, provisão atrás de provisão, dia após dia. Você tem consciência que o arroz e feijão que você tem na mesa da sua casa todos os dias é porque Ele proveu? Você tem essa consciência que se você tem o seu dinheiro para pagar as suas contas no final do mês, é porque Ele proveu? Estamos cuidados, irmãos. Muitas vezes acabamos sendo até filhos mimados, que temos tudo o que precisamos, e não entendemos muitas vezes um não que Ele nos fala. Então que nas nossas orações possamos entender que é Ele que provê.
Continuando no versículo 12, para caminharmos para o fim. Jesus ele diz, para que nós venhamos a... Ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Esse é um ponto um tanto complicado. Porque esse ponto, Jesus nos coloca como exemplo, você reparou? Ele nos coloca como exemplo. Olha, quando vocês orarem, orem. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A pergunta é, como estamos perdoando os nossos devedores? Estamos perdoando os nossos devedores? Estamos perdoando aquele que nos faz mal? Estamos perdoando aquele que muitas vezes nos ofende? Irmãos, será que podemos orar esse verso com o coração confortável? Senhor, me perdoa, como eu perdoo o meu irmão. Estamos perdoando nossos irmãos? Estamos de coração sincero, orando isso a Deus. Ele sabe se você perdoa ou não. Então é até interessante e perigoso, mas interessante. Senhor, me perdoa como eu perdoo os outros. Mas se eu não perdoo os outros, então eu mesmo estou me condenando. Senhor, então se eu não perdoo os outros, eu não vou receber o perdão. E é isso que Jesus diz nos últimos 2 versículos, 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E aí, nós podemos deitar nossa cabeça no travesseiro hoje e falar, Senhor, me perdoa como eu perdoo o meu irmão? Nós temos que pensar nisso. E no 13, no último versículo, Jesus diz para que nós venhamos pedir a Deus que nos sustente em meio às tentações. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerramos a nossa oração reconhecendo que nós não podemos dar um passo até ali, se Deus não nos sustentar. Encerramos a nossa oração sabendo que nós somos apenas servos. Estamos diante de um Deus santo, que se não fosse pelas misericórdias dele, nós já seríamos consumidos há muito tempo. Então, primeiro de tudo, a oração ela tem que ser sincera, de coração. Reconhecendo que você está entrando diante da presença de um Deus santo. Santo. E nós temos que reconhecer quem Ele é na nossa vida e quem nós somos. Jesus ele deixou essa oração para nós entendermos os princípios. Vimos aqui princípio de gratidão, princípio de reconhecer que Deus é um Deus santo, princípio de reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas, porque caímos em tentação. Vemos o princípio do perdão. Vemos tantos princípios que Jesus nos deixou nessa bela oração. Então que nós não precisamos ficar repetindo toda a palavra, mas apenas com a boca de boca para fora e o coração vazio. Mas que nós possamos reconhecer em nossas orações quem somos nós. Nem sempre Deus vai atender o seu pedido e o meu. Mas pode ter certeza que a decisão que Ele tomar acerca do seu pedido vai ser melhor do que o pedido que você fez. Você pode ter certeza disso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que nos assistem. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ensina todos os momentos da nossa vida e o Senhor nos ensinou, Pai, os princípios que estão aqui nessa oração. Que o Senhor possa nos encher, Pai, de sinceridade quando estivermos diante de Ti. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é um Deus santo. Nos santifica também, Pai, para que nós possamos Te agradar. Obrigado, Pai, pela provisão que o Senhor nos dá todos os dias da nossa vida, não só no pão, mas também na saúde e em todos os outros aspectos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que coloca a Tua vontade em nossas vidas. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se as nossas vontades fossem feitas, muitas vezes nós não teríamos o resultado que o Senhor faz acontecer. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nunca deixe com que nós venhamos achar que nós não somos falhos e pecadores, porque se o Senhor não nos sustentar, nós caímos todos os dias em tentação. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa estar colocando essa mensagem, Pai, em nosso peito todos os dias. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos